Boa noite. Nós vamos levar uma mensagem da Palavra de Deus ao seu coração nesse momento e chamamos a atenção para a leitura do texto da Palavra de Deus que se encontra em Marcos capítulo 4, de 35 a 41. O texto nos diz o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntando uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós estamos vivendo dias apreensivos, para muitas pessoas até dias de medo, de incerteza, por causa do coronavírus. E então é um momento turbulento na nossa vida, e que nós, como povo de Deus, que confiamos em Deus, precisamos então depositar a nossa fé em Jesus Cristo. Os discípulos estavam com Jesus Cristo no barco e eles estavam atravessando o mar da Galileia, e então veio sobre aquele barco uma tempestade muito grande, e eles começaram então a lutar sozinhos, tentando resolver o problema. E eles esqueciam que Jesus estava ali com eles no barco, e ele era o Filho de Deus, era o Deus Todo-Poderoso, mas eles ainda não tinham feito essa descoberta que tudo estava sobre o controle do Senhor Jesus Cristo. Nós também estamos vivendo momentos difíceis, mas nós temos que entender que, apesar dessas ameaças, nós temos conosco o Senhor Jesus Cristo, e Ele é todo poderoso, pode nos ajudar, pode nos livrar dos males. Ele mesmo prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então os discípulos naquele momento demonstraram que eles não estavam ainda aptos para exercer a fé em Cristo Jesus, exercer a fé no Salvador, exercer a fé naquele que veio para trazer a salvação. E quando nós então pensamos nesse tema, quando deixamos de exercer a nossa fé, nós podemos verificar algumas verdades importantes aqui nesse texto. E a primeira é: quando nós deixamos de exercer a nossa fé em Deus, não vemos ou não percebemos a presença do Senhor junto conosco na nossa vida.
O versículo 36 nos fala: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Então Jesus entrou no barco com eles, e naquele momento que a tempestade chegou, ele estava lá. Diz o texto que ele tinha entrado, estava deitado, dormindo, cansado do dia de trabalho, de ação, do trabalho que ele estava realizando. Então os discípulos, naquele momento, eles esqueceram desse fato, que a tempestade era grande, mas aquele que estava com eles era ainda maior, era aquele que podia dominar todas as coisas. Em segundo lugar, quando deixamos de exercer a fé, as tempestades se tornam muito maiores na nossa vida. Às vezes as pessoas, por não confiar em Deus, começam a se desesperarem diante de certos problemas, das dificuldades da vida, e essas dificuldades e problemas se tornam ainda maior por esta falta de fé em Deus, por não saber esperar e confiar em Deus. O versículo 37 nos fala: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então era uma grande tempestade de fato, e eles tentando resolver este problema, e eles ficaram realmente apavorados e acharam que até era o momento que eles iam morrer por causa da tempestade. Às vezes, quando nós deixamos de confiar naquele que está conosco, daquele que está em nós, que a Bíblia fala que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então, o Senhor Jesus é maior do que tudo e do que todos, e eles então viram aquele problema naquele momento maior e difícil de ser resolvido. Em terceiro lugar, quando deixamos de exercer a fé, ficamos às vezes até chateados com Deus, porque nós começamos a olhar para Deus e achamos que Ele é responsável por tudo. E os discípulos naquele momento, diz o texto, acordaram o Senhor Jesus Cristo e falaram para Ele: mestre, não te importa que pereçamos? Então eles estavam até meio chateados, que eles estavam lutando para resolver o problema, e o Senhor Jesus estava dormindo, tranquilo, porque ele sabia que nada ia acontecer. Ele estava começando o seu ministério e nada poderia impedir o propósito de Deus no seu ministério. E ele sabia que ele ia chegar do outro lado, e foi isso que ele disse: vamos atravessar o mar da Galileia. E os discípulos então ficou até meio chateado com Jesus naquele momento, porque ele estava dormindo e eles estavam lutando naquele momento. Em quarto lugar, quando deixamos de exercer a fé, esquecemos que Jesus é todo poderoso. Ele pode todas as coisas, Ele é o Deus criador de tudo, e Ele tem controle sobre tudo. A Bíblia fala que Ele dirige o mundo com o seu poder. Ele dirige o mundo com o seu poder. E Ele então é o Todo-Poderoso, e eles ainda não haviam feito esta descoberta que Jesus era o Messias Todo-Poderoso, que poderia então fazer aquilo que ele desejasse fazer. Então o versículo 39 nos fala: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te,
emudece, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então ele tem o controle sobre todas as coisas. O que nós precisamos fazer é justamente confiar nele, esperar nele, colocar a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, quando deixamos de exercer a fé, nos tornamos medrosos, tímidos, às vezes, diante dos problemas. O versículo 40 nos fala: então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Então, eles ainda não tinham uma fé amadurecida, real, passado por experiências com o Senhor Jesus. Eles então ficaram amedrontados diante do problema, mesmo sabendo que Jesus estava com eles. Então nós não podemos de forma alguma, diante das ameaças, dos problemas, ficar com medos, porque nós temos um Deus que tem o controle de todas as coisas. E em sexto lugar, quando deixamos de exercer a fé, a nossa visão de Jesus Cristo se torna uma visão distorcida, errada. E o versículo 41 diz: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então eles estavam começando o ministério, Jesus estava começando, eles ainda eram pessoas novas seguindo a Jesus, e eles não sabiam ainda de fato quem era Jesus. E agora eles começam a perguntar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, que tem controle sobre o vento, sobre o mar, sobre as ondas, e que tudo pode comandar com a sua palavra? Então eles deixaram de exercer a fé, por isso agora eles estavam atormentados, ou com temor no coração, possuídos de grande temor, porque eles não sabiam de fato quem era Jesus Cristo. Eles estavam conhecendo a Jesus, mas nós sabemos quem é Jesus, nós conhecemos o Senhor Jesus, por isso nós devemos confiar e esperar nele, venha o que vier. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele está conosco, nós vamos, como diz o apóstolo Paulo, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos edificar com esta palavra nesse momento. Amém. Deus.